This computer. Share screen. Vou gravar. Vou gravar, mas não se confie não, que eu tô com vontade de botar isso só na semana da prova, viu? Vocês estão muito gaiados. Tem gente que fica... Teve um que tava falando com um cachorro um dia desse. Ela deixou o microfone ligado. A aula todinha. Aí, ó. Aí o barulho aí. Então desliga tudo. Ei, desliga. Vamos lá. Então, eu estou no chat com vocês, certo? Nós vamos ver os princípios das cirurgias periodontais. Eu vou dar uma revisada de algumas coisas na aula de gengivectomia que vocês tiveram esse mês passado, acho que foi com a Roberta, para que vocês consigam entender a diferença entre os tipos de incisão, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre os retalhos, certo? Então, nós temos uma classificação que é quanto à espessura e quanto à posição, tá? Então, quanto à espessura, um retalho pode ser total ou parcial. Qual vai ser a diferença dos dois? Um fica o periósteo, o outro, o periósteo vem. O que é que seria um retalho total? É quando eu resolvo fazer uma exodontia e faço uma sindesmotomia e exponho o osso, trazendo o periósteo, eu estou diante de um retalho total. Quando eu divido a gengiva, ou deixo o periósteo, ou deixo o periósteo em conjuntivo, e nesse caso eu trouxe a gengiva de um lado para o outro para cobrir uma recessão, eu tenho um retalho parcial. Então a divisão, a diferença qual vai ser? Ficar ou não periósteo. Quando é, Danilo, que eu uso um retalho parcial? Na maioria dos enxertos. Por quê? Porque o periósteo, ele me dá suprimento sanguíneo. Ele me dando suprimento sanguíneo, eu consigo fazer com que o enxerto não necrose. Então, eu prefiro retalhos parciais em enxertos ou em determinados tipos de deslocamentos, tá certo? Até porque, se eu estou tirando tecido dessa região aqui, do canino, e vou trazer para o pré, eu não posso deixar esse osso exposto. Eu tenho que deixar tecido conjuntivo aqui. Então, quanto à localização ou posição, né, eu tenho um retalho que ele é chamado de recolocado, ou não deslocado, ou reposicionado. Se é reposicionado, é porque ele voltou à posição inicial, certo? Ou então ele é chamado recolocado. E se ele é não deslocado, é porque eu não desloquei para canto nenhum. Já o deslocado ou posicionado é quando eu tenho um tecido numa posição e eu estou levando esse tecido para outra posição. Então, eu posso levar esse tecido no sentido apical, eu posso levar esse tecido no sentido coronário e eu posso levar esse tecido no sentido lateral. Quando é que eu vou utilizar um retalho deslocado coronariamente? Em que situações clínicas? Alguém pode dizer? Eu estou aqui no chat. Quando é que eu utilizo ou posiciono um tecido? Em caso de retração gengival? Muito bem. Foi o Davi, foi? Foi. Em caso de retração ou recessão gengival, né? O termo melhor recessão fica mais bonito. Quando é que eu desloco um retalho ou um tecido para o lado? Em que casos? Quando é só um dente, uma retração de só um dente. Quando é uma recessão, né? Geralmente de um dente, fica melhor, tá? E quando é que eu utilizo ou desloco um retalho, um tecido, no sentido apical? Para fazer o aumento, né, da coroa. Um aumento, né, Carlos? Quando eu estou trazendo a gengiva no sentido apical, o acidente vai aparecer mais, ao contrário do coronário, que ele vai ficar menos exposto, né? Mas qual é o caso em que um tecido deslocado apicalmente eu utilizo para aumento de coroa clínica? Existe uma situação clínica para isso. Qual seria? Que geralmente eu retiro o tecido, exponho e tiro o osso. Mas nesse caso, eu vou lançar a mão desse tipo de retalho por conta de uma situação clínica existente. Qual situação clínica seria essa?
Vai na fé, Luciane. Vai dar certo. Meio ponto. Pá, pá, pá. Quando a margem da restauração está subgengival e eu não preciso retirar o osso. Não. Desculpa. Não, porque subgengival eu posso tirar tecido sem ter que deslocar apicalmente. Entendeu? Sem ter que para não expor osso. Vamos supor, eu quero tirar osso. Porque se você está indo para apical, a sua chance de expor osso é muito maior, Gabriel. Concorda comigo? Se eu estou trazendo esse tecido para apical, eu vou expor osso. Meio ponto. Professor, pode refazer a pergunta, por favor? Quando eu utilizo um retalho deslocado apicalmente para fazer um aumento de coroa clínica. Tá. Não vai pesquisar não, viu? No Google. É quando eu não tenho gengiva inserida. Tá certo? Que aí não me permite tirar tecido, tirar um colarinho gengival. Então, se eu tenho 1 milímetro só de gengiva inserida, eu vou tirar esse 1 milímetro? Não posso. Eu tenho que ter gengiva inserida. Ponho na cabeça de vocês isso. A ausência de gengiva inserida é prejudicial. Então, se eu tenho uma pequena quantidade de gengiva inserida e isso não me permite, uma pergunta que foi feita extremamente correta, né? Qual a situação clínica em que eu utilizo um retalho deslocado apicalmente? Resposta... Vamos lá. 5 pessoas respondendo. Resposta. Vamos lá no chat. Quando não tem gengiva Em inserida. caso de... 2. Só 2 responderam. Vamos lá. Não tem gengiva inserida. 3. Quando não tem gengiva inserida. Quando não tem gengiva inserida. Pronto, aí deu certo então agora. Então eu vou para frente. Bom, eu tenho um retalho aqui deslocado para onde? Em que sentido? Coronária. Coronária. Coronário. Eu tenho que tipo de incisão ali? No da esquerda? Uma incisão relaxante, também chamada vertical. Para eu dar uma incisão, para eu deslocar um tecido, eu tenho que atingir o quê? Para que esse tecido seja deslocado? Oi. A pergunta. O periósteo? Valendo meio ponto. Para que eu desloque um retalho, na hora da minha incisão, eu tenho que atingir que tecido? Periósteo. Não? Conjuntivo? O quê? Conjuntivo? Porque não pode... Vou dar Não. 2 exemplos. Eu posso atingir o conjuntivo. Para eu atingir o conjuntivo, eu posso entrar e dividir. Eu estou fazendo um retalho dividido. Isso não me garante que ele vai deslocar. Tá certo? Para eu atingir o periósteo, eu posso levar o periósteo e fazer uma sindesmotomia. Ele não vai me garantir que vai deslocar o meu retalho. Ele só garante deslocar o meu retalho se eu chegar em um local. Que local é esse? Se você disser o local, é porque você ganha 1 ponto, ao invés de meio. O osso. Hã? O osso. Não. Se eu der eu posso pegar, entrar com uma cureta aqui, ou uma lâmina de bisturi, atingir o osso e essa gengiva ainda ficar fixa. Alessandra, a gengiva inserida, ela está inserida, então eu não desloco. O fundo de vestíbulo, Danilo? É quase. É quase. Qual é a estrutura que me permite, quando eu chego nela, que o meu retalho desloque? E por quê? O fundo de suco. O fundo de suco. Você para atingir o fundo de suco, você tem que passar por onde? Anatomia periodontal. Ligamento? Não, ligamento periodontal está dentro do osso lá. Você não está nem vendo. A papila.
A papila eu tô levando ela aqui, mas se eu só deslocar essa papila, não vou aproximar a menina, é muito chute, viu? Vamos logo, aqui perder já 1,5 ponto. Armado. Para eu deslocar, vocês estão vendo aqui a ponta laser, então? Pronto, ó, eu vou subindo, subindo, subindo. Existe uma estrutura aqui chamada junção ou linha mucogengival. A linha mucogengival separa quem? A gengiva inserida da... Posicional. De quem? A inserida da... Mucosa, a menina colocou aqui mucosa. Porque a gengiva é mucosa também. Mucosa mastigatória. Como é o nome da mucosa? Eita, menino. Juncional, né? Alveolar, gente. Mucosa alveolar. A mucosa alveolar é uma estrutura que ela não é inserida com o osso, ela é frouxa. E ela é cheia de fibras elásticas. Então, enquanto a minha incisão estiver em gengiva inserida, eu não consigo deslocar esse retalho. Para que eu desloque, a minha incisão tem que ultrapassar a junção mucogengival e chegar na mucosa alveolar. Aí sim eu consigo deslocar esse tecido. Entenderam agora? 10 sim, eu continuo. Sim, Entendido. Mucogengival, né? Junção mucogengival. A junção mucogengival. O que separa o quê? A junção mucogengival? A Gengiva gengiva inserida. alveolar... Não. Gengiva inserida. Sim. E a mucosa alveolar. Muito Alveolar. bem. Por isso que o nome é mucogengival. De mucosa e de gengiva. Olha como é difícil, tá? Então, se você for no espelho e puxar seu lábio, você vai ver que sua gengiva fica fixa e a mucosa que é mais avermelhada vem. Por quê? Porque ela é frouxa, tá? Como é o nome da linha mesmo, professor? Linha ou junção mucogengival. Aí eu tenho o quê? Um retalho não deslocado, que é um retalho que eu abro para raspar. Ou seja, eu abro, dou intercircular, raspo e volta para o mesmo canto. E tenho as incisões. Nós temos basicamente esses 4 tipos de incisões. A intercircular, bisel interno, bisel externo, vertical, relaxante. Tá? O que seria a intercircular? É a incisão que você dá dentro do sulco. Você entra com a lâmina dentro do sulco, vai até a crista óssea e está feita. A incisão de bisel externo é a incisão da gengivectomia, tá? É aquela em que minha lâmina vai no sentido ápico-coronária. Ou seja, quando eu tiro o tecido, eu vejo um bisel. E a bisel interno é o oposto da externo. Por isso que ela também ficou chamada de bisel invertido. E também tipo Idman, porque foi um cara chamado Idman que preconizou. Além disso, tem a relaxante que nós vimos, né? Lembrando que uma relaxante ela não pode ser dada no meio do dente, nem no meio da papila. Tá certo? Então, ele só fica frouxinho aqui quando eu passo da linha mucogengival. Até aqui, ok? 10 ok, para eu continuar. Ok. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, Ok. 8, 9, 10. Pronto. Então, nós vimos a gengivectomia. A gengivectomia é um procedimento em que a gente retira o quê? Gengiva, tecido somente, tá? Ela foi indicada no final do século XIX. Para quê? Para remoção total de bolsas, certo? De profundidade semelhante. Então, se tirava a gengiva toda e ficava aquele dente cheio de black space gigantesco. Hoje, ela é utilizada basicamente para quê? Quando nós temos falsas bolsas, que são as pseudobolsas, que acontece quando a gente tem um aumento gengival ou hiperplasia. Tá? Ele acaba aumentando, obviamente, a coroa clínica
e em caso que a gente tenha gengivite ulcerativa necrosante, para fazer uma correção de defeito gengival, quando eu estou mexendo somente em tecido gengival. Então, os instrumentos utilizados, eu particularmente gosto muito desses dois, Kirkland e Orban. Esse aqui é Goldman Fox e Book. Mas você pode utilizar o Kirkland, que tem a pontinha, e o Goldman Fox. Amanhã vocês vão ver isso. Ah, não, vocês já viram. Naquela mesa que a gente fez com vocês. E aqui eu tenho o Orban, aqui eu tenho o Book. E você pode utilizar também o quê? A lâmina 15C. Tá certo? Para fazer esse procedimento. Vocês não tiveram essa aula com a Roberta no semestre passado? Qual instrumento a gente pode ter mais para tirar a rebarba de tecido? O alicate de cutícula ou a tesourinha serrilhada. Ela existe, gente, uma sequência do procedimento. Tá certo? Primeiro você vai anestesiar. Anestesia sempre infiltrativa. Você pode, se estiver sangrando ou o paciente estiver num ponto doendo, depois da infiltrativa você pode colocar anestésico direto na gengiva, principalmente anestésico vasoconstritor. Vai ajudar a diminuir o sangramento, certo? E nem precisa de muito. Eu vou fazer uma gengivectomia de canina a canina inferior, meio tubete no lateral, meio tubete no outro lateral, tá feito, tá certo? Que bisel é que a gente vai utilizar na gengivectomia? Bisel externo. Vai deslocar retalho? Obviamente não. E a incisão, ela pode ser tanto linear, como ela pode obedecer contorno. É besteira. O resultado é o mesmo. E eu vou provar. Então, nós temos esse caso feito pelas meninas que estão na integrada 3. Elas fizeram na 2. Elas fizeram na 1 delas. Tá certo? Acho que foi a Mona Lisa, a Maíra e a Ana Carize. Então, situação em que eu estou com um crescimento gengival por conta do aparelho, acúmulo de placa, faz falsa bolsa. Aí eu tenho uma sequência. Marcação de bolsas. Você pode entrar tanto com uma pinça de Crane Kaplan, com sonda, pode ser a OMS, pode ser a UNC15. O importante é que você visualize duas coisas, tá? Importante. Primeiro, onde está a minha linha ou junção mucogengival? Tá vendo aqui, ó, na ponteira? Tá vendo a diferença de coloração de gengiva? Sim. Tá? Essa mucosa é não queratinizada, mucosa queratinizada, essa tá firme, essa tá frouxa. Eu não posso levar essa gengiva toda, então eu tenho que saber onde é. Fez a marcação de bolsas, vamos marcar para dar incisão primária. Pode ser o bisturi em qualquer posição, certo? Deu a incisão primária, que é só unindo os pontos da marcação da bolsa, eu vou para a secundária. A secundária, o meu bisturi já tem que estar em 45 graus. Eu utilizo o bisturi de Kirkland para as faces vestibulares ou linguais e o Orban eu vou na proximal, tá certo? A incisão secundária é aquela que você efetivamente tira o tecido. Mas muitas vezes fica rebarba de tecido. E você vai tirar rebarba de tecido com o quê? Que fica sangrando. Alguém pode dizer o que é que eu utilizo para tirar rebarba? Alicate de cutícula. O que é mais fácil a gente ter? Tesourinha serrilhada, de Goldman Fox, Castro Viejo, ou até uma gaze. Olha a inclinação do bisturi, vocês estão vendo? Em que sentido está esse bisturi? Coronapical ou ápico coronário? Ápico coronário. Ápico coronário. Certo? Aí foi utilizado o bisturi de Goldman Fox e o de Book. A tesourinha fazendo a retirada das rebarbas, né, do tecido excisado. E no final eu faço a complementação plástica chamada scrapping, que é justamente para deixar zerado o término da gengiva.
Tá massa? Então eu faço um peeling, que na verdade é o mesmo procedimento de se fazer uma melanoplastia. Quando você retira o tecido, o scrapping, o bisel tá para dentro ou tá para fora, sangrante? Para fora. Fora. Eu tenho osso exposto? Não. Eu tenho um conjuntivo. Se o bisel tá para fora, ele é chamado de bisel o quê? Muito bem, Gabriel. Bisel externo. Depois, o Danilo coloca cimento cirúrgico, tá? Por 3 dias. O Danilo coloca sempre cimento cirúrgico por 3 dias. O paciente tira em casa, tá? Porque tem gente que não usa. O Danilo usa em 90% das ocasiões, dependendo do procedimento, tem os dias específicos. Vamos para o superior. No primeiro nós fizemos linear, no segundo a gente contornou, não foi? Vocês estão vendo aí a posição da lâmina? 45 graus no sentido ápico coronário. Retirou o tecido, ó o biselzinho externo, ó. Aí fica o batentezinho, né? Para tirar o batente, eu faço scrapping. Tira a rebarba e faço scrapping. Pode passar aqui, ó, nesse meiozinho, eu costumo jogar uma pontinha de gás e puxo aqui e faço um vai e vem pressionando contra a gengiva, porque aí a gase traz muita rebarba. A massa é outra forma de tirar a rebarba. Ali, como tem um aparelho, eu não consigo entrar com a gase. Olha que lindinho ficou a cirurgia dela, né? Botou o cimento cirúrgico. A paciente veio tirar com 3 dias. Essa aí veio com 4 dias. Olha aqui. Muito melhor, não é? Olha a cicatrização. Muito melhor. Teve diferença de contorno ou não? Não teve diferença. Tá massa? Mas para isso eu tenho que respeitar o quê? 2 coisas. Diga-me. Quando bota o cimento cirúrgico, você tem algum cuidado especial em casa? Coloca normal, tudo normal. Você diz os cuidados pós-operatórios? Isso, com o cimento cirúrgico, assim, se ele não vai cair. Com esse aparelho cai nem a pau. Cai se não tiver aparelho. Às vezes sim, às vezes não. O cuidado é, a partir do 2º dia, você fazer bochecho com Listerine 0. Eu também não uso a clorexidina. Tá? Eu uso Listerine 0. A partir do 2º dia. No primeiro é mais gelado, deixar o coágulo assentar. Tá certo? Nós temos a melanoplastia, que é a retirada do quê? Da pigmentação melanínica. Para isso, o paciente tem que te dizer que está com vontade. Tá certo? Aí você pode fazer. Ó, paciente, eu não quero meu gengiva desse jeito, não. Mas você tem que incomodar o paciente, tá certo? Tem que incomodar o paciente. Nós não temos que oferecer mais esse tipo de procedimento. Então você faz um peeling. Tá vendo? Ó? Raspa. Por quê? Porque o melanócito tá com um palito, André, entre um dente e outro no bracket, ele sai em 10 segundos. Vai empurrando com palito de dente. Certo? Fácil, fácil. Porque ele endurece. Então, vamos lá. Ó, como o melanócito está no epitélio, eu vou raspando, deixo o conjuntivo todo exposto. Eu utilizo o bisturi de Kirkland. Olha a posição do bisturi, certo? É raspando mesmo. E ainda depois pode dar até uma complementaçãozinha aqui na região de papila. Que ainda ficou um pouquinho. Certo? Ah, Danilo, isso volta? Volta, mas demora. Demora assim uns 8, 10 anos para voltar. Entendeu? E um procedimento que você faz, sim, rapidíssimo. Certo? Ó, o melanina.
vai com bisturi de Kirkland, raspa, ou a posição, a ponta fica no dente, entendeu? Na hora do scrap, justamente para ele trazer e deixar tudo em zero aqui. E vai raspando. E vai raspando. Ah, Danilo, a gente pode utilizar o que mais, além do bisturi de Kirkland? Ah, uso o cimento cirúrgico, eu uso. Eu não vou deixar o conjuntivo todo exposto na boca do cidadão, sem nada para proteger. Na minha boca eu não deixo. Tá certo? Então, fica por 3 dias. Aí eu acho até a gengiva bem bonita, mas incomodava a paciente. Você pode utilizar brocas. Tá? Ó, 3018 HL ou até um 3118. Passa a broca. Eu não gosto. Eu estou mostrando para vocês porque se usa também. Eu não gosto de usar broca. Eu gosto de usar o bisturi de Kirkland. Certo? Me dá mais controle. Eu não gosto de bisturi elétrico, entendeu? Para mim, o que me dá controle é a lâmina. Tá? Lâmina me dá controle de força, me dá controle de tudo. Agora, cada um faz do jeito que acha. Não existe esse o certo. O certo é o que você tem sucesso. Ponto final. Tá? Essa história de ficar o povo, porque a técnica tal é a certa. Isso é a maior besteira do mundo. O pessoal não tem o que fazer. Fica brigando. Eu tenho o aumento de coroa clínica. Quando você fala em aumento de coroa clínica, a gengivectomia é um procedimento de aumento de coroa clínica. Você não concorda comigo? Eu não estou aumentando a coroa? Estou aumentando a coroa. Mas, quando a gente usa essa terminologia aumento de coroa clínica, a gente pensa logo em quê? Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Raspagem de osso. Hã? Osteotomia. Foi o Anderson, foi? Isso mesmo, Anderson. Osteotomia. Foi, professor. A primeira coisa que vem na sua cabeça é osteotomia. Essa é a sequência, gente. A sequência que a gente tem na gengivectomia é o quê? Né? Depois da anestesia. Marcação de bolsas, incisão primária, incisão secundária, a retirada do tecido, complementação plástica e cimento cirúrgico. Tá? Aqui a gente vai ter o quê? A exposição do término, o RAI, as incisões, o descolamento do retalho, a retirada do tecido, a osteotomia, posicionamento do retalho, sutura e cimento cirúrgico. A sequência é essa. Sendo que, certo? Sendo que 90% é essa a sequência, mas em alguns casos a gente tem que só mudar um pouco a sequência, justamente quando muitas vezes o tecido já está invaginando e a gente não visualiza o término, certo? Então, ó, um exemplo. Qual é a sequência que eu disse? Para a primeira, exposição do término, né? Vamos para a palatina. Ó, mas para eu expor esse término vai ser difícil aqui, mas aqui eu tenho amálgama, aqui eu tenho amálgama, então vamos tirar logo esse amálgama e ver se esse tecido embaixo está sadio ou está cariado. Porque esse tecido, eu tenho que deixar primeiro ele sadio, para depois eu mensurar do término até a crista óssea, que tem que dar 3 milímetros, porque é um procedimento para eu recuperar a distância biológica. Que o espaço biológico hoje se chama de quê? Tecidos inseridos supracrestais, ou inserção tecidual supracrestal. Vocês se lembram quais são as estruturas que fazem parte do espaço biológico? Alguém lembra? Isso assim vai ser de suma importância para qualquer área que você for fazer dentro da odontologia. Tá? Ninguém lembra não quais são? Vou ajudar, que vai de acordo com a nova nomenclatura. Quais são os tecidos inseridos, tá certo, que estão na gengiva?
Uma Tecido forma- contínuo. A inserção conjuntiva é o primeiro. E qual é o outro tecido que está... Epitélio juncional? Muito bem, Gabriel. Epitélio juncional e inserção conjuntiva. Tá? O epitélio do sulco não tá. O epitélio juncional, apesar de ser um epitélio, né, ele tem os hemidesmossomos. Vocês se lembram, de muito tempo atrás, que ele gruda no dente. E a inserção conjuntiva, que essa sim tá, né, o que mantém a gengiva inserida. Tá ok? Então, foi feito, né, a retirada a expulsão do término. Depois a gente faz o RAI, eu prefiro a 2200 hoje, que é uma bem fininha. Isso aí também é caso de aluno lá da Unifor, prefiro botar os casos de vocês. Olha ali, ó, como tá bem limpinho, tá vendo o tecido? E o RAI é justamente o quê? A separação dos contatos. Tá vendo, ó? Significa interface alvéolo restauração. Separei os contatos. Tirei as convexidades, porque às vezes um dente entra no buraco do outro. Aí eu tenho que trabalhar também na parede desse para deixar sem convexidade nenhuma. Então, expus o término, fiz o RAI. A terceira qual é? Incisão. Eu quero expor osso. Eu vou fazer uma incisão em bisel interno ou externo? 10 pessoas respondendo. Eu quero expor osso. Eu vou fazer um bisel interno ou externo? Interno. 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 Externo. Interno. 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 Mais 2. Interno ou externo? Perfeito. Certo? Então, a gente faz bisel interno, porque eu quero expor osso. Então, a posição da minha lâmina é assim, ó, no sentido corono-apical. Mas eu vou dar também uma intersucular para facilitar a retirada do meu colarinho, tá? Então, eu venho aqui, dou a incisão, começando na metade de um dente vizinho, faz o V e vou até a metade do outro dente. Se fosse só na mesial aqui, eu só bastava vir da metade desse, fazer um V e vinha. Aqui eu iria até intersucular na distal, mantendo a papila. Por quê? Porque tem uma diferença de altura de margem desses dois dentes, vocês estão vendo? Ou a margem desse primeiro pré está diferente da desse, então a gente já ajusta. Na palatina você faz do mesmo jeito. Depois de eu dar incisão em bisel interno, eu descolo. Porque quando eu descolo, eu estou vendo o bisel está para dentro ou para fora? Tá dentro. Pra dentro. Por isso que se chama de bisel interno. Interno. Muito bem. Descolei. Só depois de descolar é que esse tecido vai ser retirado com a cureta de Crane Kaplan. Ou seja, fiz exposição do término, RAI, incisão, descolamento, retirada do colarinho e osteotomia. Aí eu utilizo broca ou geralmente diamantada haste longa ou cisel de HP ou lima de HP Schluger ou Book ou cinzel de Fredi. Cinzel de Fredi, que é o mini chimbinha, a gente utiliza mais para a vestibular e lingual. O restante para proximal. Diga-me. Todo caso eu vou fazer o RAI, que é separar os contatos. Só nos casos que tiver contato. Tipo um dente anterior. Não, não. Aí não. A cirurgia de dente anterior, depende. Ele vai fazer um coroa esse dente? Não, uns pouquinho. Pronto. Então, assim, no dente anterior você tem que respeitar muito a questão estética, tá certo? Então você trabalha mais em tecido, tira pouco osso. Nos casos em que esse dente também não está separado. De repente eu tenho uma classe 3 grande, entendeu? Tem uma classe 4 que foi lá embaixo. Agora, nos casos que são mais estéticos, a gente tem que trabalhar muito em tecido, afinando, tirando o mínimo de osso possível. Tá certo?
Certo. O lance é que desse término para a crista óssea eu tenho 3 milímetros, justamente para recuperar o espaço dos tecidos inseridos supracrestais. Olha como o nome é difícil, mas é fácil. Tecidos inseridos acima da crista. Quem é? Professor, Diga, amor. não sei se o senhor chegou a falar antes, mas se tiver falado, eu não escutei. Com relação, assim, o que pode ser feito para a gente não correr o risco de deixar um pouco de dentina exposta? Dentina exposta? Se passar muito, assim, do esmalte, se passar muito... Mas não tem como. você diz de cimento na raiz? Nível radicular, de não expor? Não. De não ultrapassar muito, de não tirar muito. Assim, tem algum... Eu não continuo sem entender. Porque, por exemplo, aí a dentina está toda exposta. Acho que ela tá falando quando vai tirar os contatos. Na hora do RAI? Uhum. Não, é 1 milímetro, entendeu? Por exemplo, esse dente aí que vai ser feito uma coroa nele, eu não estou muito preocupado, não. Vai ser feito coroa. Mas no vizinho, eu posso tirar 1 milímetro de esmalte. Não tem problema, não. Tá certo? Sai, pode ficar tranquila que isso... Até porque a gente utiliza uma broca bem fininha. E para a gente tirar esse contato, certo? Preciso de muito pouca coisa. Tá? Quanto a isso, nem se preocupe. É de sair mesmo? Você queria saber em relação ao RAI? Oi. É a Débora? Foi a Geisa. Ela disse ok. Pode continuar. Né? Pronto. Geralmente é o diâmetro da broca, mas a gente utiliza, Karine, uma bem fininha. Tá? Uma bem fininha. Mas também não precisa também ficar morrendo de medo, não, viu? Porque tirou esmalte, não sei o quê. Não é também essa coisa toda, não, porque o esmalte não é uma estrutura fina como o cimento, não. O esmalte é uma estrutura grossa que regenera. Bota depois o florzinho, entendeu? E ele vai. Então, não tem o que ter medo disso aí, não, né? E principalmente em dente que eu vou o quê? Que eu vou fazer um coroa posteriormente. Essa aí, quando eu vou fazer uma coroa, eu não me preocupo nem com um pouquinho de exposição radicular. Tá certo? É o mesmo caso que nós vamos ver já das cirurgias estéticas. Cimento cirúrgico, colocou 7 dias, tá? Cimento cirúrgico com Danilo, 7 dias, provavelmente de coroa clínica. Então, a sequência, tá vendo esse caso aqui? É um caso em que eu estou tentando salvar um dente. Onde é que está esse canino? Era para não perder ele. Então, Danilo, como é que eu sei onde eu vou dar essa incisão em bisel interno? Rapaz, primeiro a gente tira uns 2 milímetros. Certo? Primeiro a gente tira uns 2 milímetros. Depois a gente vê se precisa tirar mais tecido. O que eu tenho que me preocupar é o quê? Conjunção muco-gengival. Tá travando só para as duas meninas, para a Lara e para a Gisele? Pra mim tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Pra mim tá ok. Pra mim tá ok. Pois é. Tá ok. Tá ok. Então, eu acho que é a de vocês, viu, negada? Que a minha tá super potente. Aí, vamos lá. Incisão. Aqui é um caso. Eu preciso expor término. Eu nem vejo o término, tá coberto de gengiva. Eu vou ter que fazer RAI. O RAI já está basicamente feito. Eu começo por onde? Pela incisão e bisel interno. Dê a incisão, intracircular aqui para facilitar, certo? A retirada desse tecido. Aí, a intracircular para facilitar. Tá massa? Danilo, a intracircular é a partir da metade do dente vizinho, é tipo assim? Não, a intracircular é no contorno da incisão inteira. Aonde eu dei o bisel interno, eu dou a intracircular, que eu quero retirar o tecido.
Beleza, beleza. Tá certo? Descolei. Com a cureta de Creighton Kaplan, eu tirei o tecido. Tecido todo tirado. Vou com a broca de haste longa. Isso foi do aperfeiçoamento. Eu peguei isso aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Que eu achei massa. Aqui, ó, quando eu digo, eu posso trabalhar só em tecido para afinar. Tá vendo esse pedaço de conjuntiva aqui? O palato não é grosso, eu entro com a lâmina e divido a papila para que a papila desça mais. Então, eu posso ir afinando tecido. Isso a gente faz muito em região anterior, sabe? Afinando papila, para que não tenha que tirar muito osso e não afete a estética. Olha o tanto de tecido conjuntivo que eu tirei não, o aluno tirou por dentro. Aí eu não tinha entendido essa sutura, sabe? Porque, na verdade, essa sutura aí foi uma tentativa de um colchoeiro, sabe? Na verdade, o que é que ela precisava aqui era pegar um pontinho aqui, terminar aqui e finalizar. Pegar um aqui, terminar aqui e finalizar. Tá certo? Esse sim seria o ponto. Interrompida simples. Aqui, de aluno de graduação também. Olha como é que está a palatina, certo? Olha como é que tá, qual é a sequência. Já foi feito o RAI, tá certo? Ó, fazendo o RAI, já com uma broca mais fininha. Incisão, certo? Como está tudo subgengival, eu não consigo nem expor o término, tá? Então, você vai logo para o RAI, porque a gengiva tá por cima do dente. Aqui, ó, do canino, veio para o primeiro pré, veio para o segundo pré, terminou no molar. Bisel interno. Depois descola. Depois de descolar, é que eu vou retirar o colarinho com cureta de Creighton Kaplan. A gente utiliza a cureta de Molt para descolar. Depois que eu retiro tudo, eu posso passar o hangase para tirar as rebarbas de tecido, tá vendo? Aí pronto, tá tudo limpinho aqui. Tá vendo aqui que foi maior? Ai, Danilo, tem problema? Não tem, isso aí vai ter um coroa, gente. Então relaxa, tá? E até porque ela vai cobrir um pouquinho mais quando suturar. Deixou o término todo exposto, os 3 milímetros. Tirar osso, lima de Schluger, broca, haste longa, pode ser diamantada ou carbide, e depois eu suturo. Olha o tanto exposto que ficou. Caso, gente, de graduação, tá certo? Para vocês verem como vocês vão sair caprichados. Ok? Eu vou mostrar agora. Tá. Gente, dúvidas até agora? Vamos lá. Tenho medo que vocês estejam com dúvidas e não me digam. Professor, quando quer dar retirado do osso, eu vou tirar até eu perceber que tem uma altura, tipo, não, isso é no olho mesmo. O Gisele tá paia, viu? Não consigo escutar nada. Faz no chat uma pergunta. Sobre a retirada do osso. Pode perguntar. A retirada do osso, você tem que tirar 3 milímetros até o término do dente sadio, tá? Então, você vai utilizar a broca, vai utilizar a lima ou o cinzel, certo? A lima sempre na proximal, mesmo usando broca, para dar uma ajustada no osso, tá certo? Eu até pedi para a KG fazer uma broca com 3 milímetros marcado, porque você já via a marcação quando chegasse. Tá certo? Então, agora é com força, não é com mãozinha leve, não. Tá? É mão pesada mesmo, na lima. Na broca, não. A broca tocou, se for carbide, já leva o osso. Por isso que eu prefiro que vocês usem diamantada, porque a carbide você acaba sem ter um controle, sabe? Mais pergunta? Danilo, tu falou algumas vezes sobre a linha da junção mucogengival, né? Que tá de olho nela para respeitar, não é isso? Sim. Tem um limite, assim?
Não, você tem No que, mínimo? você tem que deixar no mínimo 1 milímetro de gengiva inserida. Beleza. Deixar menos que isso pode ser um desastre. Também, não, obviamente, nada biológico a gente tem que dizer que é 100%, sabe, Carlos? Tá. A gente tem que ter gengiva inserida, pelo menos 1 milímetro. Show. Próximo. 20 ok, eu vou para a estética. Vamos lá. 1, 2, Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, tá bom. Parou. Se passar de 20, eu volto a aula todinha. Vamos lá. Aumento de clínico estético. Danilo, qual vai ser a diferença? Certo? Com o passar dos anos, a gente começou a observar que podia fazer algo minimamente invasivo. Então, isso aqui é uma técnica que eu tenho minha, tá certo? Que eu utilizo com fibrotomia. Que bisel é esse que a gente está dando? Interno ou externo? Então, Interno. Eu estou fazendo V na papila? Eu estou fazendo Vzinho na papila, dividindo ela, como eu fiz naqueles outros casos? Hein? Tá, não. Não, não estou. Eu estou mantendo papila. Eu estou terminando com intracircular. Tá vendo? Então eu entro com a lâmina, sondo com a lâmina, obviamente anestesiado, sinto até onde está o esmalte, chega a junção amelo-sementária, marco, aí venho do centro para distal, do centro para mesial. Aí vou centro distal, centro mesial, contorno, dou intracircular e retiro esse colarinho. Tá? Com a Crane Kaplan. E ele fica assim. Depois eu vou com a lâmina, entro e faço uma fibrotomia. Eu vou com uma intracircular, sinto no contorno do dente inteiro chegar até a crista óssea. Ah, Danilo, você pode usar broca também? Pode. Eu tenho essa técnica da fibrotomia, mas eu posso usar broca também. Olha esse caso aqui. Ela ia fazer lente. Aliás, ela ia fazer não, ela fez lente. Então, ela chegou com o mocap, a gente resolveu fazer do mocap uma base, né? um molde. E se eu cortar aqui, o mocap está aqui, der uma recessãozinha, problema do protesista. Foi ele que me mandou assim, tá certo? Até porque vai ser coberto esse dente, né? Aí você marca com o molde. Aí vem, ó. Eu dou a intracircularzinha, já tinha marcado com o molde. Vem para um lado e vem para o outro, tá vendo? 45 graus, bisel interno. Tirou com a Crane Kaplan. Aí, tá certo? Vamos para o outro lado. Ah, aí eu utilizava... tem uns broquinhos que eu utilizo, porque eu queria, na verdade, que a KG fizesse uma broca lisa aqui, só com a ponta ativa. Sendo que como eu fiz a fibrotomia, dei a intracircular, a gengiva está longe do osso. Eu consigo pegar o osso aqui com essa broca sem tocar no dente. Mas aí você tem que ter a destreza para isso. Por isso que é melhor o quê? Fosse lisa, só com a parte ativa funcionando. Tem uma cilíndrica da KG que é assim, mas não entra no suco, porque é um diâmetro muito grande, tá? Então eu utilizo essa broquinha aí, que tem uma multilaminada, tem uma que é diamantada, e no final faz a fibrotomia em todos os dentes, mesmo tendo utilizado a retirada de osso com broca. Finalizada a cirurgia, com quantos dias, gente, aqui da cirurgia? Vocês acham que dá quantos dias aqui? 7 dias. 5. 5. Se fosse rebatido o retalho e retirado o osso, né, com 7 estava tirando os pontos, tá?
Então, fica uma situação dessa. Ah, Danilo colocou cimento cirúrgico? Sim, coloco por 1 a 2 dias, dependendo do sangramento do paciente. Geralmente, um dia só de cimento cirúrgico, 24 horas. Aí é mais fácil de remover, porque não tem aparelho. Olha a diferença que ficou, que dente lindo, né? De fato, ela queria fazer, mas também, se fosse uma resina, também ficava legal aí, né? Ela estava precisando dos laterais quebrados, né? Diferença grande. E um dente bonito, né? Não é aquele horror de Mentex que o pessoal faz aí, que eu não... É porque realmente, gente, a questão de estética é uma coisa muito pessoal, sabe? Para mim, ela é extremamente pessoal. A pessoa ri para mim, Danilo, eu vou fazer, mas eu quero aquele bem branco, né? Eu digo, olha, eu acho feio. Aí a pessoa faz, olha aqui, tu gostou? Diz, gostei, não, achei feio. Me perguntou por que quis, entendeu? Eu acho feio, mas as pessoas gostam, estão satisfeitas, problema delas, certo? Para mim não existe dente humano. Nem a cor que tem hoje, que não é nem A1, é outra cor, ela é mais branca que o dente de leite. Ou seja, se a pessoa está gostando, o importante é ser feliz, não é? Aí você pergunta assim para a pessoa, ei, tu gostou? Aí você não precisa dizer que não gostou. Você diz assim, você está feliz? Né? Pronto, a pessoa já entendeu. Tá certo? O que importa é você estar feliz. Tá? Então, mas assim, pessoas que eu previno, que eu digo que eu não fazia, quando faz, eu digo que eu só tenho a liberdade, diz que não gostei, que achei feio. Pronto. Mas tem muita gente que gosta. Né? E esses trabalhos que eu faço geralmente com o Amintas, foi até professor lá da Unifor, né? Que assim, eu acho uns trabalhos, a gente postou um semana passada que ficou lindo. E só foram 2 incisivos centrais. Para você conseguir tirar a cor de 2 incisivos, o cabo tem que ter o olho muito bom, para ficar da mesma corzinha do outro, caracterizado como o outro. E outra, viu, gente? Quem quer ser protesista, lembre-se de uma coisa, 50% o sucesso está no laboratório, tá certo? Se não tiver um laboratório muito bom, tá? Então, assim, o dente ele não tem uma cor só. Todo dente ele tem uma variação aqui é a incisal dela, do dente normal dela. Ó, tá vendo? Aqui a caracterização da incisal, até com suco de desenvolvimento. Isso é que é estético. Tá joia? Lembre do que o Danilo está dizendo hoje. Protesista muito bom, tem laboratório muito bom. Isso aqui foi feito no afeiçoamento. A mesma técnica, tá vendo? Intercircular, vê onde está a junção cimento-esmalte, marca, vem para um lado e vem para o outro. Um lado para o outro, mantendo papila, terminando no sulco. Aí, 45 graus. Intercircular. Puxa com creme em capa no tecido. Danilo, Diga-me. quando a gente vai fazer essa incisão, tem que lembrar dos dentes, tipo, Tem. o Qual é? central, o mais deslocado. Muito boa pergunta. O central, ele é o quê? Mais deslocado para Distal. Distal. O lateral é o quê? mais centralizado. E o canino é o quê? Vixe. O canino, segundo a lenda, ele é mais distalizado. A gente fez até um trabalho mostrando que o canino era mais centralizado, foi até publicado. Eu, Danilo, gente, eu vou dar a opinião minha estética, tá? Eu gosto de tudo centralizado e o lateral basicamente na altura do central e do canino. Porque também o que é considerado padrão estético é o quê? É o lateral mais baixo, 1 a 2 milímetros, que canino e que central. Eu acho o lateral um dente super desvalorizado. Eu gosto de quem é perseguido. Então, eu gosto de deixar o lateral, sabe? Numa situação, vamos voltar àquele caso da... tá vendo o central centralizado?
Esse lateral dela, porque ele é muito miúdo já, mas a gente deixou ele 1 milímetro mais baixo, tá certo? Mas quando ela ri, ó, 1 milímetro mais baixo. Ó como ele centralizado, ele fica mais bonitinho. Mas, continuando, o que se tem na literatura é isso. Eu acho, quando a pessoa distaliza muito central, a cara dos olhos da Batiguel. Tá? Então, eu acho, não acho legal, que fica legal. Já vi, né, muitos centrais distalizados que não fica legal. Então, ele fica numa anatomia mais bonitinha, certo? Mas lembrem que o padrão é esse: central e canino distalizado, lateral centralizado, margem do lateral mais baixa que central e canino, 1 a 2 milímetros. Fibrotomia, tá vendo? Olha o tanto que entrou de lâmina aqui. É outra coisa que eu quero dizer para vocês. Muita gente, principalmente depois dos 30, já tem a perda óssea aqui. Ah, Danilo, mas eu queria, de qualquer forma, fazer um minimamente invasivo, mas eu queria descolar para ver o osso. Você pode. Quando chegar nessa situação aqui, ó, em que você fez tudo, olha o tanto que entrou aqui, mesmo depois de tirado. Tá vendo? Aí, quando você finaliza tudo, você pode pegar uma lâmina da intrasucular, vem com o descolador de free ou a colete de molde e descola tudo, mantendo a papila íntegra. Depois só tem que suturar papila por papila. Tá joia? O que é que acontecia muito é que a gente, às vezes, antigamente a gente não mantinha papila, a gente fazia o V. Quando descolava tudo, o osso estava lá em cima. Aí lá vai, de novo, voltar, porque não precisa tirar osso. Danilo, Diga. qual é a diferença de fibrotomia para uma incisão intrasucular? A incisão intrasucular, não obrigatoriamente, assim, ela seria uma incisão intrasucular, tá certo? Porque a intrasucular você não vai com tanta veemência cortando fibra. Na verdade, a fibrotomia é uma incisão intrasucular feita com mais força, com mais critério, sabe? É rompendo fibra mesmo, contornando o dente todo. Na verdade, no caso, é a vestibular. Mas não deixa de ser, viu, Carlos? Uma incisão intrasucular. Tá certo? Beleza. Então, esse paciente ele tinha um problema. Ó. Foi feito o PO imediato. Certo? Depois, com 3 dias, ela adequou, porque esse dente aí, se eu não me engano, era um lateral que tinha virado... Um lateral que tinha virado central. Ó, aqui, ó, tinha essa perda, tá vendo? Mas como ela adequou com provisório, ó como tá bonitinho isso aqui, com 3 dias. Ó. Olha aí a mudança que deu estética, né? Após a cimentação. Tá certo? Então você consegue mudar. E era isso que eu tinha para vocês, amores. Certo? Sobre aumento de coroa clínica. Então, eu espero que tenha ficado sedimentado para vocês esse bocado de oportunidade que tem, tá? E as incisões que existem. O Danilo ele não consegue, assim, passar muito tempo no blá, 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 tá? Então, assim... Mas a aula foi ótima. Obrigado, eu fico feliz, tá? Referências. Você pode pegar qualquer livro-texto, tem aumento de coroa clínica, Linde, Carranza. Você pode pegar vários atlas que tem. E tem coisas aqui que só na minha aula mesmo, né? Você teve essa oportunidade, porque é uma coisa que a gente vai até publicar, que é um TCC que está sendo até feito pelo Guilherme e pela Thaís, sobre a fibrotomia. Mas, por conta da pandemia, nem deu para fazer o que, de fato, a gente queria. Né? De repente, eu continuo esse TCC com alguém no futuro. Né? Gente, será que faltou alguém nessa aula? 56. Tem que esperar só um instantinho para depois não vir. O Marcelo agora é o chefe, aí vem querer dar cagaço em mim. Então, vamos aqui ver uma coisa. Espera aí.
O seu futuro é do... Vai ter, Matheus, tenha calma aí. Eu vejo grana, eu vejo gol do paraíso perigoso que a palma da tua mão. Eu não sei quantos alunos tem integrado, ó. A Raquel tá aí? Raquel, meu amor, você está aí? Espera aqui, show. Stop share. 68 alunos, né? Pois deixa eu fazer, gente, para depois não levar cagaço de ninguém. Não sei nem como eu pego esse nome de vocês 56 aqui. Ficar dando road print. Tem alguma forma, hein? Será? Deu. Escort, multi, enable it room, show, please, blá, blá, blá. Ninguém sai não, tá? Tem como salvar o chat, professor. Aí tem como salvar só o chat. Tem umas reticências ali embaixo do chat que se você... Save chat. Save chat. Aí aparece todos os participantes, né? Então, seria bom todo mundo colocar o nome. Não, agora. Show in folder. Espera aí, deixa eu ver como é que ele aparece. Acho que aparece só quem digitar. Acho que o pessoal... É só quem perguntou, quem participou. Os professores estão pedindo para a gente colocar o nome no chat e a matrícula, aí salva o chat. Pronto, é exatamente isso, porque não aparece só o que a gente... arrochar aí, negada. Quem for arrochando, pode ir vazando. O Danilo vai salvar a aula. Obrigado aí, professor. Nada, gente. Beijão, precisando. A gente, se Deus quiser, semana que vem tá junto, né? Graças a Deus.